Olá, gente, boa noite. Hoje estamos aqui com o Lucas de Lacerda. Ele é mestrando em filosofia na UFC e coordena o LEFA. Então, ele vai falar hoje sobre notas de uma filosofia alienígena. E estamos aqui no grupo de estudos Michel Foucault e Diagnóstico do Presente, que é esse grupo que está tentando juntar várias pessoas de vários lugares. E a ideia é de você fazer uma apresentação falando um pouco de você, se apresentando para as pessoas que não te conhecem, falando um pouco da sua pesquisa, né? Em que pé está, o que você pretende fazer, e até mesmo para a gente poder, no final, te dar um feedback, te ajudar, a gente poder conversar um pouco. Então, essa é um pouco a proposta aqui do grupo, que está tendo várias apresentações. Para quem não viu as apresentações anteriores, estão lá no canal Pensamento e Movimento, e dá para assistir. A gente teve a apresentação do Wagner na última semana, foi bem interessante. Então é isso, Lucas, passando para você fazer também sua apresentação para as pessoas que não te conhecem, tá? E obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui falando com a gente hoje. Valeu, Pri. Muita gente já me conhece aqui, muita gente aqui já está no grupo também, lá do LEFA. A gente tem vários grupos de estudos, a gente tem grupo de estudos em Deleuze, Bergson, esquizoanálise, um monte de coisa, mas a gente tem umas férias agora, a gente está estudando só o Necropolítica e Foucault. E para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Me chamo Lucas, sou de Fortaleza, Ceará, tenho 25 anos, sou formado em filosofia pela UFC. É, Sou formado na licenciatura e também no bacharelado em filosofia. E agora, atualmente, estou fazendo o mestrado em filosofia na linha de ética e filosofia política. E aí, a ideia, né, de hoje aqui é apresentar um pouco da pesquisa, que é uma pesquisa bem ampla, assim, com múltiplas conexões. Eu faço conexões assim com muitos autores a partir do Deleuze. Na filosofia, a gente ainda tem essa tradição de você estudar um determinado problema em um determinado filósofo, e o Deleuze é o filósofo que eu escolhi por várias questões, e uma das questões é porque ele estabelece muitas conexões com outros campos de pensamento, com outros filósofos e também com outros artistas. Então, estudar Deleuze me possibilita estudar muitas outras coisas. Então, estudando Deleuze, eu estudo Platão. Estudando Deleuze, eu estudo Kant, eu estudo Foucault, eu estudo Nietzsche, Spinoza, Bergson, arte, cinema, literatura, porque ele mescla tudo. Então, além de ser, então isso para mim foi interessante, porque eu não ficaria preso numa coisa só, isso me possibilitaria encontrar novas coisas e ao mesmo tempo que também é um desafio, porque você acaba tendo que estudar um monte de outras coisas para além do que ele coloca, né? Tem que estudar Platão, Kant, Nietzsche, Bergson, enfim, é um prazer e um desafio. E aí, a fala inicialmente que eu tinha proposto para a Priscila, né, até que mudou o título, eu tinha proposto, a fala inicial que eu havia proposto se chamava Entre Vagalumes, Cobras e Fungos. Não necessariamente nessa ordem, mas era algo assim. Entre vagalumes, cobras e fungos, estratégias alienígenas para habitar uma penumbra. Essa tinha sido a fala inicial que eu tinha proposto. Só que eu não tinha entendido bem a proposta. Depois a Priscila me explicou melhor a proposta, que a proposta era a gente apresentar um pouco da nossa pesquisa, enfim, fazer uma coisa meio análise aqui, colocar os problemas e tal, os sofrimentos, as pedras no caminho, e a gente poder dialogar um pouco. Então eu mudei, tá? Eu mudei justamente pensando mais nesse espaço de partilhar mesmo, de colocar as questões, de colocar as dificuldades, desabafos, enfim, ser um momento mais aberto mesmo, assim, partilhado mesmo, que são problemas que com certeza não só eu enfrento, mas qualquer pessoa que está pesquisando também enfrenta, dúvidas, questões, ansiedade, etc. Eu acho que eu entendi que o espaço era partilhar isso e as questões, e dentro da minha pesquisa, eu ainda fiz um recorte, porque, como é um grupo de Foucault, eu privilegiei as relações com Foucault. Então, por exemplo, as relações com Bergson, Spinoza, Nietzsche, Proust, enfim, a galera toda eu acabei deixando de lado, justamente porque o grupo era de Foucault. Então, eu acabei privilegiando as relações com Foucault por conta do grupo. Tá? Então, só estou assim, explicando para vocês entenderem o porquê que eu privilegiei o diálogo com o Foucault, tá? E aí, o diálogo com o Foucault ele é muito importante para minha pesquisa, por quê?
porque o problema da minha pesquisa parte de um problema que o Deleuze constrói com o Foucault, tá? E aí eu vou me deter a maior parte da minha apresentação apresentando esse problema, apresentando essa questão que move a pesquisa. Então, basicamente, assim, essa vai ser a maior parte do tempo, e eu vou tentar, no final, se der tempo, ler um pouquinho do que eu já escrevi para vocês verem também como é que está a questão da escrita, tá bom? Vou compartilhar o slide aqui para vocês verem. Ah, vocês já estão vendo o slide, né, gente? Dá para ver o slide? Sim, sim. E aí eu queria começar evocando essa citação que o Deleuze escreve no texto A Vida como Obra de Arte, que está no Conversações, e que o Deleuze fala o seguinte: o grande princípio histórico de Foucault é: toda formação histórica diz tudo o que pode dizer e vê tudo o que pode ver. Por exemplo, a loucura no século XVII. Sob qual luz ela pode ser vista e em quais enunciados ela pode ser dita. E nós, atualmente, o que somos capazes de dizer hoje, o que somos capazes de ver. Essa citação ela é muito importante para mim, porque é ela que dispara a minha curiosidade de tentar entender essa pergunta que ele faz no final. O que somos capazes de dizer hoje e o que somos capazes de ver. E também essa pergunta me faz pensar naquilo que eu não consigo dizer hoje e naquilo que eu não consigo ver. O que é que a gente não consegue pensar e o que é que a gente não consegue ver e como ver aquilo que eu não consigo ver e como pensar aquilo que eu não consigo pensar. São problemas que eu extraio dessa passagem, que é um problema que o Deleuze constrói entre o Foucault, tá? E aí, para vocês entenderem melhor, assim, eu não vou comentar agora essa passagem. Eu estou lançando ela aqui de início para a gente se afetar com ela. Eu vou retomar ela daqui a pouco, assim, eu quero só que vocês sintam ela. E aí agora eu queria mostrar um pouco do caminho que o Deleuze percorre com Foucault na sua trajetória filosófica, tá? Aí eu coloquei escritos entre Foucault, porque o Deleuze, ele não escreve sobre o Foucault. Isso é uma coisa que eu já falo de início. Deleuze não está escrevendo sobre o Foucault, não é esse o interesse dele. Mas ele, inclusive em um dos textos, ele coloca que ele se insere entre o Foucault. E que ele, quando ele escreve algo sobre o Foucault, né, na verdade ele traça uma reta transversal entre ele e o Foucault, uma reta transversal porque ela atravessa ele e o Foucault. É uma reta que atravessa os dois, e nesse sentido está entre os dois. Então é muito mais uma relação de entrar em devir com Foucault, e nesse entrar em devir com Foucault, produzir conceitos e produzir problemas. Por isso são escritos entre o Foucault, tá? Mas que na linguagem ordinária, né, como a nossa linguagem ordinária ela é traiçoeira, a gente acaba falando sobre, né? Enfim, também é uma questão mesmo de hábito. Mas aí, o primeiro texto que o Deleuze escreveu, né, entre o Foucault, foi esse, né, Raymond Roussel, ou O Horror do Vazio, em 1963, que está na Ilha Deserta. Esse foi o primeiro texto que o Deleuze escreve com a filosofia do Foucault. E aí, anos depois, o Deleuze vai escrever um outro texto chamado Desejo e Prazer, em 77, que é um texto onde o Deleuze, basicamente, o resumo do texto, é onde o Deleuze vai colocar quais são as semelhanças e as diferenças entre ele e Foucault, muito a partir dos conceitos de desejo e de prazer. Porque o Foucault vai propor uma noção de prazer e o Deleuze critica a noção de prazer e propõe a noção de desejo. Só que o Deleuze reconhece que o que o Deleuze chama de desejo é aquilo que o Foucault chama de prazer. Entretanto, o Deleuze tem muito problema com essa palavra, prazer, que para ele é uma palavra que carrega uma história, que carrega muitos sentidos. Então, o Deleuze prefere não chamar de prazer, mas chamar de desejo. Então, nesse texto, ele vai basicamente apresentando as semelhanças e diferenças, que é um texto muito importante também para minha pesquisa. Coloquei ele. E aí, o Foucault ele morre em 1984.
tá? Foucault ele morre em 84 e logo após a morte do Foucault, o Deleuze inicia um grande projeto assim de estudo da obra inteira do Foucault. Nesse momento, em 84, o quarto volume da História da Sexualidade não tinha sido lançado ainda, vai ser lançado logo depois, tá? Não tinha sido publicado ainda, até porque estava incompleto, né? Mas não tinha sido publicado nem a versão incompleta ainda, então Deleuze não teve acesso a essa obra. Inclusive, recentemente saiu, né? Eu vi que a galera compartilhando o vídeo do Deleuze lendo alguns trechos justamente do quarto volume. Aí vocês devem ter visto aí circulando pela internet. Mas, até 84, o Deleuze tinha acesso à maioria das obras do Foucault. Deleuze não tinha acesso aos cursos, tá? Ele também não teve acesso à publicação dos cursos que o Foucault tinha dado. Deleuze não acessou isso, ele acessou somente as obras, digamos assim, escritas, sem ser as transcritas. Então, Foucault morreu em 84, e após a morte do Foucault, Deleuze inicia um grande projeto de estudo dessas obras que ele teve acesso. E aí, no mesmo ano, ele escreve esse texto chamado Sobre os Principais Conceitos de Michel Foucault, que é um texto que ele envia por Defé, que é o esposo do Foucault. Ele envia essa carta sobre os principais conceitos de Michel Foucault. É uma carta que é um artigo, é um texto de mais ou menos umas 12 páginas, assim, mais ou menos, né? É um texto curto, mas é um texto em que o Deleuze ele consegue, de uma maneira assim, muito, muito astuta e com uma destreza conceitual assim, absurda, não é resumir, mas expressar o projeto Foucaultiano. Assim, o texto ele é dividido em 3 partes, uma parte arqueológica, a outra genealógica e a outra que o Deleuze coloca da subjetividade. Então ele coloca assim de uma clareza assim sintética e ao mesmo tempo, enfim, reinventada, né? Porque tudo que o Deleuze toca se transforma, né? Enfim, o Deleuze ele tem essa magia. Então é um texto assim que tem me ajudado muito, assim, muito, muito mesmo, e eu recomendo a todo estudioso de Foucault esse texto sobre os principais conceitos de Michel Foucault, porque é um texto que ele consegue ir nos principais pontos, ou então na medula óssea, do problema do Foucault nessas, aspas, 3 fases. E aí, no ano seguinte, de 1985, o Deleuze ele começa a dar um curso que o primeiro curso que ele vai dar sobre o Foucault é as formações históricas. Esse curso, as formações históricas, é um curso de 8 aulas e todas estão traduzidas pela editora, acho que é Politeia. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Acho que é Politeia, o nome dessa editora. Então, ele tem essas 8 aulas e todas são traduzidas. E essas aulas, que atualmente é o que eu estou estudando essas aulas que o Deleuze dá. E aí já digo logo, gente, é muito didático. Gente, assim, é absurdo. Assim, o Deleuze, enquanto professor, é excelente. Excelente mesmo. Ele vai explicando cada coisinha e é muito interessante. Eu, enquanto professor de filosofia, eu fico analisando as estratégias que o Deleuze, enquanto professor, utiliza, e é muito interessante. Ele trabalha muito com pergunta, dá muitos exemplos, assim, é maravilhoso. Recomendo muito, assim, esse curso, né, que foi traduzido, está me esclarecendo muitas coisas, tanto do pensamento do Foucault, como também como é que o Deleuze se apropria desse pensamento do Foucault para criar o dele. Então, recomendo muito, é traduzido, é super gostoso de ler, você lê, vai entendendo tudo, é bem tranquilo. As formações históricas, ou seja, já dá para perceber que o Deleuze, né, o primeiro curso que ele dá é sobre as formações históricas. Então, isso já expressa um interesse do Deleuze por essa discussão, que é uma discussão que eu vou tocar daqui a pouquinho. Em seguida, né, em 86, o Deleuze dá um curso que se chama O Poder, que é um curso de 11 aulas, e que atualmente só tem 5 traduzidas, tá? As outras estão em processo de tradução. Que aí, sobre o poder, já é o que o Deleuze vai pegar mais a segunda fase e terceira fase. As formações históricas é basicamente sobre a primeira e um pouco da segunda, tá? Mas o poder já é a fase genealógica e a questão da subjetividade. E aí, em 86, é quando o Deleuze ele publica o livro dele sobre o Foucault, que é o livro se chama só Foucault, que é um livro que tem, deixa eu ver aqui, ele tem 3 capítulos, não, são 3 e um apêndice, eu acho. 3 capítulos e um anexo,
que é sobre a morte do homem e o super-homem. A tradução colocou super-homem, né? Mas seria mais interessante colocar além do homem, não super, né? Porque o super dá uma ideia de acima, enfim, discussões aí, né? Nietzschianas, mas seria mais interessante além do homem, né? Ele vai relacionar a questão da morte do homem do Foucault com além do homem do Nietzsche. E aí ele tem três capítulos que o Deleuze coloca como topologia do pensamento do Foucault, né? Ou seja, topos, lugares do pensamento do Foucault, e é justamente um sobre o saber, o outro sobre o poder e o outro sobre a subjetivação. E o primeiro, que é o que mais me interessa nesse momento para pensar o problema da pesquisa, o Deleuze vai se relacionar com estratos. Estratos, o capítulo se chama o seguinte: os estratos ou as formações históricas, o visível e o enunciável, tá? E isso é o que vai me interessar mais nesse momento da pesquisa. Mas espero chegar nas outras posteriormente. E aí, outro detalhe, tá? Esse texto sobre os principais conceitos de Michel Foucault, que foi uma carta que ele enviou ao esposo de Foucault, esse texto é como se fosse já um resumo desse livro, tá? É uma coisa tipo, é como se lá o Deleuze já tivesse colocado o esqueleto do livro, tá? Então, se vocês quiserem uma boa introdução a esse livro Foucault, né, que é um livro bem mais complexo, né, bem com muita mais coisa, eu recomendaria começar por esse artigo sobre os principais conceitos de Michel Foucault, que está no Dois Regimes de Loucos. É um texto muito curto, mas assim perfeito, excepcional. E as formações históricas, tá? Porque o Deleuze, como professor, é muito didático. E aí, em 86, ele vai publicar um outro texto, tá? Que se chama Foucault e as Prisões, que eu vou ler uma parte dele para vocês daqui a pouquinho, tá? Porque é um texto muito importante para mim, porque é nesse texto em que o Deleuze vai colocar o Foucault como um vidente, e isso me interessa, vocês vão entender isso daqui a pouco, e onde o Deleuze vai apresentar o seu conceito de intuição política. E que isso é muito importante para mim também. Por quê? Porque o Deleuze vai juntar duas palavras que até então, na história da filosofia, elas não se cruzavam. Uma é intuição, que é uma discussão que ficava muito retida à epistemologia, metafísica, ontologia, e agora ele coloca política, que como é que essas palavras se encontrariam? Intuição e política. E ele chama de uma intuição política. Ou seja, ele mescla algo epistemológico com algo político. Isso vai entender que o Deleuze, o que ele propõe é uma epistemologia prática e, ao mesmo tempo, uma política ontológica. Tá? Vocês vão entender porque o Deleuze, né, essas divisões, né, que os gregos fizeram, né, da filosofia enquanto, né, essas áreas, o Deleuze, elas são todas misturadas, assim. Tá tudo misturado. Então, o Deleuze, ética, é estética, é política, é ontologia, né, isso é uma herança que ele herda do Spinoza, porque o Spinoza ele vai escrever uma ética, onde o primeiro livro é uma ontologia, o segundo é uma epistemologia, um terceiro a gente poderia chamar, entre muitas aspas, uma estética, porque vai discutir os afetos, a maneira como a gente sente. No quarto, ele vai discutir uma questão extremamente ética, que é a servidão, e no quinto, a liberdade. E para o Spinoza, ética e ontologia estão implicadas, uma relação imanente, implicada, indissociável. Então, o Deleuze herda disso, uma ontologia política e uma intuição prática, tá? Uma intuição política, a gente vai entender isso daqui a pouco. Então, é nesse texto, Foucault e as Prisões, que o Deleuze vai colocar o Foucault como um grande vidente, um grande pensador da visão. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, que eu vou ler um trecho para vocês verem isso. E os fragmentos de entrevistas, tá? Que o Deleuze dá, que está no Conversações, que são 3, tá? Que também é incrível, que se chama Rachar as Coisas, Rachar as Palavras, A Vida como Obra de Arte e Um Retrato de Foucault. São 3 textos que o Deleuze, 3 entrevistas que o Deleuze, ele dá a diversos, enfim, filósofos, pensadores, e todas as 3 estão no Conversações. Aí, presta atenção, isso tudo que eu mostrei até agora não é tudo que o Deleuze escreveu sobre Foucault, ele escreve muito mais coisa, tá? Isso aqui é um recorte, gente, é um recorte do recorte que me interessa para desenvolver o meu problema. Tipo, é um recorte muito específico. Mas o Deleuze vai falar muito mais coisa do Foucault em muitos outros lugares. Mas aqui eu trouxe esse recorte para vocês entenderem o quê? Prestem atenção. Porque essa citação, a primeira que eu trouxe, né, ela está no Conversações, ou seja, já é uma citação que o Deleuze coloca depois de ter percorrido, né, Raimundo Roussel, Desejo e Prazer, Morte do Foucault, ele já passou por tudo isso.
para chegar nessa situação. Então, agora eu queria começar a criar assim, o terreno do problema para vocês entenderem como é que eu chego na questão do alienígena, assim, a gente vai chegar lá, se vocês tiverem paciência, tá? Vamos com calma, vamos com calma. Por isso que eu falei, né, eu quis privilegiar o diálogo com Foucault. Então, tipo, o diálogo com Bergson, Spinoza, Nietzsche, Kant, Proust, não vai entrar aqui, não vai entrar. Vamos lá. Então, nesse curso, as formações históricas, o Deleuze vai dizer o seguinte: Deleuze vai falar que o Foucault ele não faz uma história dos comportamentos e das mentalidades. Ele começa com essa tese negativa. Foucault não faz isso. Foucault não faz uma história dos comportamentos, uma história, sei lá, dos gestos, uma história, sei lá, de como as pessoas andam, uma história de como as pessoas comem, uma história de como, sei lá, as pessoas namoram. Não, Foucault não faz uma história dos comportamentos. E o Foucault também não faz uma história das mentalidades, tá? O Foucault também não faz uma história de como é que as pessoas pensavam, como é que eram esses... Não, não é isso. Deleuze já começa com essa tese negativa. Não é isso que Foucault faz. E o que é que Foucault faz? Aí o Deleuze coloca, o Foucault faz uma arqueologia do ver e uma arqueologia do falar. Essa é a tese do Deleuze nesse curso Formações Históricas. Que o Foucault faz seria uma arqueologia do ver e uma arqueologia do falar. E aí a gente se pergunta o que é o ver e o que é o falar. Aí eu trouxe a citação. Tá? Isso aqui é legal porque é uma citação do curso. Repare como ela é extremamente didática. Assim, o texto é muito didático, né? A transcrição. Vou ler. Ver, e é preciso de imediato se habituar a essa ideia, mas não vai ser fácil. Não é um comportamento dentre os outros. É a condição de todo comportamento em uma época. Falar não é uma expressão da mentalidade. É uma condição da mentalidade em uma época. É como se cada época se definisse, antes de tudo, por aquilo que ela vê e faz ver, por aquilo que ela diz. Um regime de dizer é a condição de todas as ideias de uma época. Um regime de ver é uma condição de tudo o que faz uma época, tá? Então, o que ele está colocando o quê? Que quando ele coloca o ver, quando ele coloca que o ver é as condições de possibilidade de um determinado comportamento. E o falar seria as condições de possibilidade de uma mentalidade. Então, o que o Foucault faz não é uma história do comportamento da mentalidade, mas uma arqueologia das condições de possibilidade daquele comportamento e uma arqueologia das condições de possibilidade daquela mentalidade. Tá? Por isso, uma arqueologia do ver e do falar, que por Deleuze, a arqueologia tem por objeto o arquivo. E o arquivo por Deleuze, eu não coloquei aqui, né? Que é muita coisa. Mas o arquivo por Deleuze, ele fala que ele tem duas partes. O arquivo por Deleuze é áudio-visual. Áudio se refere ao falar, ao pensar, ao dizer, por isso que é áudio, tem essa coisa de sonoridade, linguagem, e visual ao ver. É nesse sentido, tá? É por isso que o Deleuze vai colocar, isso ele coloca na entrevista A Vida como Obra de Arte, que está no Conversações, quando ele vai falar do arquivo. Mas ele fala do arquivo também em outros cantos, tá? Então, ele vai colocar esses dois regimes. Um regime do dizer e um regime do ver, que posteriormente ele vai chamar de um regime de visibilidade e um regime de linguagem, tá? Condições de possibilidade de ver e dizer, do visível e do dizível. E aí ele chama isso que é o neocantismo de Foucault. Ele fala que essa busca das condições constitui um tipo de neocantismo em Foucault, porque o Kant estava preocupado com as condições de possibilidade para o conhecimento. Um conhecimento que fosse sintético a priori. As condições de possibilidade. Kant está preocupado com isso. E aí o Deleuze vai dizer que esse é o neocantismo de Foucault. Um neocantismo, tá? Um novo kantismo, que é buscar essas condições de possibilidade. Por isso a arqueologia. Isso aqui está nesse texto sobre os principais conceitos de Michel Foucault, tá? Eu vou fazendo assim, tipo, pulando vários textos. E aí, sobre a arqueologia, Deleuze fala: a arqueologia, a genealogia são igualmente uma geologia. A arqueologia não é necessariamente o passado. Há uma arqueologia do presente. De certa maneira, ela está sempre no presente.
Ou seja, a arqueologia é sempre uma arqueologia do presente, por mais que ela use o recurso do passado, mas é sempre uma arqueologia do presente. A arqueologia é o arquivo, e o arquivo tem duas partes: áudio-visual, a lição de gramática e a lição das coisas. Não se trata das palavras e das coisas. O livro de Foucault tem esse título só por ironia. É preciso pegar as coisas para extrair delas as visibilidades. E a visibilidade de uma época é o regime de luz. E as cintilações, os reflexos, os clarões que se produzem no contato da luz com as coisas. Do mesmo modo, é preciso rachar as palavras ou as frases para delas extrair os enunciados. E o enunciado, numa época, é o regime da linguagem e as variações inerentes pelas quais ela não cessa de passar, saltando de um sistema homogêneo a outro. A língua está sempre em desequilíbrio, tá? Então, aqui vocês conseguem perceber que ele já começa a utilizar outras expressões para se referir a esse modo de pensar o presente Foucaultiano. E ele vai colocar aqui duas expressões que é muito importante, tá? Que é o regime de visibilidade e o regime de linguagem. O regime de visibilidade, como ele coloca, é aquilo que lança luz. Lança luz. E essa luz, esses clarões se produzem no contato dessa luz com as coisas. Mesma coisa com o regime da linguagem. Enquanto o regime de visibilidade vai produzir as condições de possibilidade daquilo que eu vou poder ver e daquilo que eu não vou poder ver, né? Tiro escanteio, não sei se é essa expressão, né? Mas enfim, tipo, consequentemente, né? Vai produzir as condições de possibilidade do que eu posso e do que eu não posso ver. Mesma coisa com o regime de linguagem. As condições de possibilidade daquilo que eu posso falar e daquilo que eu não vou poder falar. Daquilo que vai assumir um valor de verdade e daquilo que vai ser recalcado ao plano, sei lá, da loucura. Enfim, que não vai ser tomado como verdade. Então, há isso, assim, esse tipo de regime, esse tipo de força, esse tipo de extrato de formação histórica, tá? Seguindo adiante, aí ele coloca, né, as coisas, isso aqui no curso, né? As coisas são o visível, as palavras são o dizível, ver e falar. Por isso que o Deleuze vai falar da lição das coisas e da lição de gramática. A lição das coisas se referindo justamente ao visível, que são as coisas, que são as coisas visíveis, e justamente a lição de gramática, que é justamente a lição do dizível, daquilo que podemos falar, né? E aí é muito interessante porque no texto ele vai dar o exemplo do professor e tal, que o professor ensina isso, a educação também produz isso, enfim. Então as coisas, elas são o visível e as palavras são o dizível. Mas, como o Deleuze colocou na situação passada, o Foucault não está interessado nas palavras e nas coisas, mas nas condições de possibilidade, ou seja, no regime de visibilidade e no regime de linguagem que possibilita essas palavras e coisas. E aí, por Deleuze, agora sim, fazendo uma torção, tá? A gente vai fugir um pouquinho. Porque por Deleuze, a linguagem, ela é um modo de subjetivação, tá? A linguagem, por Deleuze, ela vai produzir uma subjetivação muito mais fidedigna ao pensamento de Estado. E ele está preocupado como é que a gente dessubjetiva. Então, para ele, essa dessubjetivação, ela está em um campo de fazer essas coisas serem rachadas e essas palavras também entrarem em desequilíbrio, tá? Então, por isso que ele está preocupado, né? Como é que a gente faz essa linguagem e essa visibilidade entrar em variação, ou entrar em um estado de torção, em um estado de estou tentando usar assim, sem usar termos técnicos do Deleuze, mas enfim, como é que isso é afetado de uma maneira que se racha, sabe? Que entra em movimento. Pronto, acho que essa palavra é boa, entrar em movimento. Então, para ele, por isso que o Deleuze vai se interessar muito pela literatura e pelo cinema, porque a literatura ela iria justamente pegar o dizível e brincar com esse dizível, e a literatura iria dizer o indizível, tá? A literatura nesse brincar com as palavras, que é um brincar muito sério, na verdade, muito intenso e vitalista, a literatura conseguiria fazer com que a linguagem entrasse em desequilíbrio, né? Que ele coloca, né? Ele termina falando dessa língua em desequilíbrio.
E o cinema faria a mesma coisa com o visível, tá? O cinema, ele colocaria imagens novas. Não só o cinema, né? Mas as artes visuais, a pintura, a performance, etc. Então, por isso que o Deleuze ele vai nas artes para pensar isso com um teor muito político, porque isso para o Deleuze seria resistir, ou seja, criar torções na linguagem, criar torções nas invisibilidades é um modo de resistência, é um modo de se dessubjetivar, tá? Então, por isso que ele vai nas artes, porque ele vai linkar a arte com a política de uma maneira assim incrível. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco melhor. Enfim, aí seguindo, você já deve ter reparado como o Deleuze utiliza muitas expressões que ele tira da geologia, da geografia, ele rouba conceito de tudo que é área, né? Mas aqui, noções, né, que o Foucault utiliza e que o Deleuze se interessa por elas, né, por conta da relação com a geologia, enquanto a geologia ela vai estudar a terra, os minerais, os vegetais, essa parte, digamos assim, não humana, e a arqueologia já é uma arqueologia do homem, uma arqueologia humana, que é basicamente, principalmente, essa primeira fase do Foucault. Então, essa arqueologia que é do homem, né, também se refere a esse termo que vem da geologia, formação do mesmo jeito. Para a geologia, a formação é um conceito também da geologia. Isso que se forma, né, porque as pedras, né, elas têm uma formação, as pedras, ao decorrer, né, da ação do tempo, elas vão ganhando formações e se solidificando, tá? Ganhando contornos mais fixos e mais duros. Extrato é a mesma coisa. O extrato é uma camada geológica, é uma camada histórica, é uma camada, tá? E esses conceitos... Vocês estão ouvindo as crianças lá fora? Estão vindo, tá atrapalhando? Dá para ouvir? Não está atrapalhando não, Lucas. Tá. Dá para ouvir. São os intercessores. Estão brigando lá fora, é rápido assim. Aí, ó, presta atenção. Aí, justamente isso, essa questão do extrato pro Deleuze, assim, é uma questão que me interessa muito, e que o Deleuze vai desenvolver essa noção de extrato em vários textos dele, inclusive nesse do Foucault, né? Porque, como eu falei, no capítulo, né, do livro que ele escreve, se chama Foucault, né? O primeiro capítulo se chama extrato, tá? Então, é uma questão importante, ele coloca os extratos ou formações históricas. O visível e o enunciável é o título do primeiro capítulo, tá? E a gente vai ter daqui a pouco essa questão do extrato, porque para o Deleuze, o extrato é um conceito que vai atravessar muitos textos dele, principalmente textos dele com Guattari. A gente, no LEFA, a gente passou, acho que uns 3 meses estudando o texto do Corpo Sem Órgãos. Eu acho que foi mais ou menos experiente. Passou assim, a gente estudou assim, palavra por palavra, assim, foi um estudo assim, bem assim, embriagado, assim, foi tipo muito tempo estudando aquele texto. E aí essa noção de extrato ele desenvolve melhor nesse texto, mas ele também tem um texto que ele vai desenvolver bastante, que se chama Geologia da Moral, tá? Ou que a Terra pensa o que ela é, uma coisa assim. É o Platô 3, tá? Que tá no volume 1 da edição brasileira, tá bom? Ele vai desenvolver lá também a questão da geologia lá bastante. Então, o extrato para o Deleuze, ele é algo que em palavras assim muito gerais, assim bem genéricas, assim, ele é algo que impossibilita a criação, tá? O extrato, como ele define lá no texto do Corpo Sem Órgãos, que é o Platô 6, é o Platô 6, que está no volume 3 da edição brasileira. Nesse texto do Corpo Sem Órgãos, ele fala que o extrato ele é um fenômeno de aglutinação, ou seja, de coisas que se aglutinam, que se sedimentam, sedimentação é outro conceito da geologia, e que impossibilita a vida de se criar. Porque ele, enquanto um bergsonista, herda do Bergson esse vitalismo bergsoniano, né? A gente fala da tríade vitalista que o Deleuze herda, que é Spinoza, Bergson e Nietzsche, os 3 vitalistas, e o Deleuze é o quarto, para formar esse quarteto vitalista, né? Porque a gente fala muito assim, a Deleuze, filosofia da diferença. Que, não é, assim, que na minha opinião, esse termo cria muito problema, assim, porque as pessoas acham que filosofia da diferença é que vai estudar o diferente, assim.
Não é bem isso, assim, né? O Deleuze, quando ele pega a questão da diferença, ele vai pegar do Bergson. É uma questão da vida, é a vida incessantemente produção da diferença. É uma questão muito mais vitalista, assim, por isso que eu prefiro a expressão muito mais uma filosofia da vida, uma filosofia vitalista do que uma filosofia da diferença, porque a diferença do Deleuze não é uma diferença negativa nem dialética, é uma diferença da própria diferença. Então é difícil entender isso, assim, né? Então cria muitas confusões, assim, quando a gente fala filosofia da diferença, a gente acha que é uma filosofia da diferença negativa ou positiva, não é, tá? Então, assim, o extrato é justamente aquilo que impossibilita a vida de se diferenciar dela mesma. Ou seja, o extrato, ele reduz a vida, ele bloqueia. Eu vou dar uma imagem, tá? Uma imagem para ficar mais claro. É como se a vida fosse um rio e o extrato é uma barreira. O extrato, ele é uma barragem. Ele impossibilita esse rio de fluir, esse rio de se movimentar, esse rio de conseguir criar rizoma, ramificações. O extrato, ele impossibilita. A velocidade do rio, ela fica mais lenta, ou seja, ele é um redutor de velocidade, tá? Não é que o rio não é que o rio está assim imóvel, não tem imóvel. O rio está em movimento, mas em velocidades baixas, tá? Porque o extrato ele reduz a velocidade. Além do extrato reduzir a velocidade, ele bloqueia a passagem. Então o rio ele fica bloqueado. O extrato ele faz isso, tá? Então aqui no caso, o extrato, né, enquanto formação histórica, olha esse nome, uma formação que tem a ver com geologia, mas também a formação, por quê? Porque imprime uma forma. É uma formação, é uma ação de formar, é uma ação de dar forma a algo. Ou seja, dar a forma e a forma, que são condições de possibilidade de ver e de enunciar, tá? Então isso é extrato, porque o extrato, ele nos separa e nos afasta do invisível e do indizível, do impossível, tá? Então por isso que no texto do corpo sem órgãos, o Deleuze aplicou o corpo sem órgãos, a criação de um corpo sem órgãos, como um processo de desestratificação, ou seja, de combate a esses estratos, de rachar os estratos, né? Mas também não entendo que o Deleuze está tipo assim, vamos papocar os estratos, não é nisso. Deleuze fala que os estratos também são importantes. Eles são importantes para a nossa vida prática, sabe? Enfim, não é destruir completamente os estratos. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas é importante entender porque o Deleuze vai relacionar os estratos com as formações históricas. Aí ele vai dar essa definição de extrato nesse texto sobre os principais conceitos de Michel Foucault. Ele fala: os extratos são formações históricas, positividades, porque são produzidos, ou empiricidades. São feitos de coisas e de palavras, de ver e de falar, de visível e de dizível, de rincões de visibilidade e campos de legibilidade. Tá? Então, os extratos, que são essas formações históricas, né, porque cada época vai produzir a sua formação, cada época vai produzir seus extratos, que é justamente isso que cria as condições de possibilidade da gente ver o visível e, ao mesmo tempo, consequentemente, joga o invisível ao plano do impossível, mesma coisa com a enunciação. Tá? Eu acho que vocês que são Foucaultianos, vocês sabem isso tudo, né? Enfim, mas para quem não conhece Foucault, eu estou tentando explicar um pouquinho mais, assim, mas que você já estuda, já sabe disso tudo. Enfim, é uma época, né? Aí ele coloca uma época. Uma época vê apenas aquilo que ela pode ver, mas ela vê tudo o que pode, independente de toda censura e repressão, em função das condições de visibilidade, assim como enuncia um conjunto daquilo que ela pode enunciar. Ou seja, reiterando, né, essa discussão, né, daqui uma época, né, vamos supor, século XVII, vê aquilo que ele pode ver e enuncia aquilo que ele pode enunciar. Né? Que é uma frase, né, do Wittgenstein, né, mas também está no Foucault, né, que não é possível falar qualquer coisa em qualquer época. Não é possível. Da mesma maneira, eu roubo essa frase para pensar que também não é possível ver qualquer coisa em qualquer época. Tem certas coisas que a gente não consegue ver. E tem certas coisas que a gente não consegue enunciar ou pensar. E por quê? Essa discussão, por quê? Né? E o que é que aquilo que não se pode pensar e ver aquilo que não se pode ver. Tá? Essa é a discussão que eu quero trazer para vocês, né? Como é que racha esses estratos? Como é que a gente consegue furar a bolha do possível? Como é que a gente fura a bolha do possível? Como é que a gente fura a bolha dessas condições de possibilidade? Porque, assim, o Kant, né,
não vou fazer aqui a tia professora de filosofia, porque todo mundo já estudou, né? O Kant. Condições de possibilidade do conhecimento. Isso é o projeto dele, Crítica da Razão Pura. É esse o projeto dele. E aí o Deleuze fala que o Foucault ele tem esse neocantismo, né? O Kant sobrevive no Foucault. Ele é um grande antecessor do Foucault, porque o Kant no Foucault, porque o Foucault ele vai pensar as condições de possibilidade da emergência dos discursos e também das visibilidades. É isso aí que está muito preocupado nessa primeira fase. Só que o Deleuze, né, ele pensa diferente de todo mundo, vai pensar as condições de impossibilidade, não mais as condições de possibilidade, mas as condições que tornam certas coisas impossíveis. É isso que está preocupado. Ele está preocupado por que certas coisas se tornaram impossíveis. Por que certas coisas foram jogadas ao limbo do invisível, ao limbo do indizível. Ou seja, as condições de impossibilidade. E é o impossível que é o novo. E o Deleuze está preocupado como chegar no novo, que é o impossível. Então, né, primeiro semestre da graduação em filosofia, a gente tem lá lógica, né? Aqui na UFC é o trauma, né? Primeiro semestre lógica. Né, todo mundo reprovado. Aí, lógica, no primeiro semestre vai estudar lá lógica formal, né? Aí a gente aprende a lógica, ela é formal, né? Não tem os conteúdos, pipipipopopá, né? E tal. A lógica, enquanto essa disciplina, ela busca compreender as leis do pensamento. Então, né, tanto que o Nietzsche mesmo fala como isso é moral, leis do pensamento e tal, né? Tipo, aquilo como pensar de maneira certa, como pensar de maneira. E se você faz essa operação de pensamento, então, você está pensando errado, formalmente, né? Não estou falando de conteúdo, estou falando de forma, né? Ou seja, como, né? A lógica está preocupada como, a partir de uma premissa, a partir desse pressuposto, eu consigo chegar nessa conclusão de maneira que formalmente obedeça os princípios, né? De não contradição, o princípio do terceiro excluído, aqueles princípios todos lá do Parmênides. Enfim, né? Como é que chega nessa conclusão de maneira que essa conclusão não contradiza com a premissa e com a cadeia argumentativa. Então, a lógica, ela estuda as leis do pensamento. Só que o Deleuze, o Deleuze ele tem uma lógica, o Deleuze não abandona a lógica, só que ele reinventa a lógica. Ele tem 2 livros que se chamam Lógica do Sentido e Lógica da Sensação. Só que a lógica do Deleuze não é a lógica das leis do pensamento, mas é a lógica das leis daquilo que força pensar. Porque para o Deleuze o pensamento não é algo natural. Tá? O pensamento não é uma coisa voluntária. Eu quero que pensar, pensei. Não, o Deleuze, o pensamento, ele só acontece no ato involuntário. Por isso que o involuntário, né, tem um texto do Zuhabivili, né, o involuntário na política. Enfim, né, então o Deleuze, o pensamento é algo que você tem que ser forçado a pensar. E o Deleuze está preocupado com a lógica do Deleuze, não é a lógica do pensamento, mas é a lógica daquilo que força a pensar. É diferente. Então, se o Kant ele estudou as condições de possibilidade para você pensar, as condições de possibilidade para o conhecimento, o Deleuze está preocupado com as condições de possibilidade daquilo que força a pensar. E por isso que são as condições de impossibilidade. Tem uma frase da J. Mombassa, não sei se vocês conhecem ela, vou já falar dela daqui a pouquinho, que ela é uma frase que ela chama assim: a fuga só existe porque é impossível. Porque é justamente porque é impossível que acontece a fuga. Porque a fuga é sempre impossível. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, o Kant, né, na Crítica da Razão Pura, na CRP, ele faz essa junção, uma junção entre o ver e o pensar, entre a sensibilidade e o entendimento, mediado pela imaginação, no esquematismo, entre as palavras e as coisas, ou seja, há uma junção. Para o Kant isso é importante, tá? É importante essa relação do pensar e o ver, da produção conceitual de uma categoria, seja ela do esquematismo, com um dado sensível da sensibilidade, das palavras e das coisas. O Deleuze já vai pensar que o pensamento é quando ocorre uma disjunção entre o ver e o pensar, entre a sensibilidade e o entendimento, entre as palavras e as coisas. Há uma disjunção, há uma discordância, né? Por isso que ele vai falar, né, que o Deleuze ele criticou o Kant assim de cabo a rabo, assim. Ele fala que, né, tanto que o Deleuze, principalmente
o Deleuze, nesse primeiro momento da filosofia dele, né, que é até 69, né, quando ele está muito preocupado com o problema da imagem do pensamento, né, que ele fala que a filosofia construiu uma imagem dogmática do pensamento, uma imagem moral, uma imagem representacional, e o Deleuze ele quer criticar e quer destruir a filosofia da representação, né? Então ele fala que o Kant é o ápice da filosofia da representação. Kant é o ápice, ele pegou o projeto da filosofia da representação e levou ao extremo. Então, assim, o Kant, por Deleuze, é o inimigo número 2, porque o primeiro é Hegel, aí Kant é o segundo. Aí ele coloca, mas só que o Deleuze, né, quando o Kant ele escreve a terceira crítica, que é a crítica da faculdade de julgar, o Kant vai apresentar um conceito que o Deleuze interessa muito, que é o conceito de sublime. O Kant vai colocar o conceito de sublime. E isso vai interessar muito o Deleuze, o conceito de sublime. Porque no sublime kantiano é quando todas as faculdades elas entram em discordância, elas brigam entre si. Né? Há uma disjunção. E isso para o Deleuze é muito belo. Então o Deleuze ele vai se interessar pelo sublime para pensar o ato de criação. Então, assim, o Deleuze, quando ele lê a terceira crítica, ele olha, a coisa mais bela e tal, é a terceira crítica. Né? Tanto que ele fala que é ali onde o Kant ele conseguiu, onde o Kant se tornou romântico. Né? Porque a gente pode falar em 3 Kants, assim, um Kant pré-crítico, antes do Hume, aí ele lê Hume, aí acorda do sonho dogmático, se torna um Kant crítico, e um Kant romântico, que seria o germe do Kant romântico estaria na terceira crítica, que vai ser muito importante para o romantismo alemão, né, que vem depois dele. Então, assim, o Deleuze ele se interessa muito pelo sublime. Esse é um conceito que vai ser essencial para o Deleuze criar o conceito de acontecimento, dos conceitos... A putaria toda do Deleuze está muito interessado nesse conceito sublime do Kant, tá? E aí o Deleuze, aí trazendo agora para o Foucault, né? Porque para o Deleuze, né, lendo a citação, pensar é chegar ao não estratificado. Ver é pensar, falar é pensar. Mas pensar se faz no interstício, na disjunção entre ver e falar. Pensar não depende de uma interioridade que reúne... Olha, ele está falando aqui do sujeito transcendental kantiano. Pensar não depende de uma interioridade que reuniria o visível e o enunciável. Que é esse o projeto do Kant. Mas é feito sob a instrução de um fora que escava o intervalo, o pensamento do fora, como lance de dados, como emissão de singularidades. Tá? Então é isso. As formações históricas são estratos. Estratos daquilo que eu posso ver e daquilo que eu posso pensar. Como destruir esses estratos? Porque para ele o pensamento é chegar ao não estratificado. Aquilo que escapa o extrato, é aquilo que desestratifica o extrato. Essa linha que foge, essa linha de fuga que foge desse extrato, dessa formação histórica. E que essa linha, ao fugir, ela produz uma deformação da forma. É isso que ele está interessado. Por isso que é impossível. É impossível aos olhos da lógica do possível. É impossível com os olhos da lógica do possível. Mas o impossível, ele tem uma lógica própria. Eu sei que isso é difícil, assim, falar de maneira tão rápida, assim, né, jogando para vocês. Mas eu acho que quem já estudou Foucault há algum tempo, já acho que está entendendo mais ou menos. E aí eu retomo a pergunta que eu lancei no começo, né, dessa exposição, que é a formação histórica. Aí eu vou ler novamente para vocês entenderem o problema, tá? Vou ler. O grande princípio histórico de Foucault é: toda formação histórica diz tudo o que pode dizer e vê tudo o que pode ver. Por exemplo, a loucura no século XVII. Sob qual luz ela pode ser vista e em quais enunciados ela pode ser dita. E nós, atualmente, o que somos capazes de dizer hoje, o que somos capazes de ver. Olha a pergunta que ele lança no final. E nós, atualmente... Deixa eu ver que dia é hoje, que eu não lembro. 3 de setembro de 2020. E nós, atualmente, 3 de setembro de 2020, às 7h05, eu tenho que correr. Vou terminar, Priscila. E nós, atualmente, olhem para suas vidas hoje, atualmente, 3 de setembro, 7h05 da noite. O que é que vocês são capazes de dizer hoje e o que vocês são capazes de ver e por que vocês não conseguem dizer certas coisas e ver certas coisas? Que estratos são esses que bloqueiam a visão do invisível e o dizer do indizível e a audição do inaudível?
O que é que está bloqueando? Quais são essas condições de possibilidade que faz determinado comportamento emergir, né, um determinado comportamento, como é que esse determinado comportamento emerge em determinada época, não só determinado comportamento, mas determinado discurso. Como é que isso emerge? Quais são as condições de possibilidade? Mas o Deleuze está preocupado com as condições de impossibilidade. É essas condições de impossibilidade. Como fugir disso? Se existe uma formação histórica que produz forma, como deformar a formação histórica? Como escapar da história? E o Deleuze tem um conceito para isso, que é o devir. O devir, ele coloca, o devir é ahistórico. O devir é aquilo que foge à história. É aquilo que promove uma descontinuidade, é descontínuo, é intempestivo. É onde o tempo, ele sai dos eixos. É uma nova temporalidade, né? Como fazer isso? Né? Então, assim, os problemas que eu parto, né, nessa pesquisa é isso, é como ver o invisível, como dizer o indizível, como pensar o impensável, como imaginar o inimaginável, como sentir o insensível, como ouvir o silêncio, como criar o novo, como tornar possível o impossível. Eu vou repetir, né? Como ver o invisível? Como é que eu vou ver uma coisa que eu não consigo ver? Como é que eu vou dizer uma coisa que eu não consigo dizer? Como é que eu vou imaginar uma coisa que eu não consigo imaginar? Como é que eu imagino algo novo? Como é que eu imagino o inimaginável? É isso, assim, eu parto daí, né? Aí eu vou tirar essa parte. Saiu o slide? Saiu o slide. Eu vou tirar essa parte, assim, eu trouxe, como eu falei, né? Eu privilegiei a conversa com Foucault, tá? Mas, assim, tem muitas questões aí que eu tirei, mas tem uma relação com Spinoza, um monte de coisa. Aí, mas para vocês entenderem, assim, o problema, né? De onde é que eu parto. Eu tenho quanto tempo, Priscila, para eu falar, continuar agora a fala? Não, fica à vontade. Aí, presta atenção. Aí eu parto desse problema, né? Que é justamente que é o problema da formação histórica, tá? Como é que eu deformo essa forma que foi construída? Como é que eu desestratifico esse extrato, tá? Ou seja, como é que eu alcanço, né? Se a formação histórica, dentro de uma formação histórica, você pode dizer certas coisas e ver certas coisas e não ver outras e não dizer outras, né? Cria-se o limite do dizível e o limite do visível. O limite do dizível é até aqui. A partir daqui é indizível e dentro daqui é dizível. Ou seja, se torna o possível da linguagem e o impossível da linguagem. Por isso que eu falei que o Deleuze vai se interessar pelos escritores, porque para ele os escritores, eles pegam esse possível da linguagem, brincam com ele e chegam ao impossível da linguagem, né? É como a linguagem ela entra em variação. A linguagem ela é tomada por uma potência vital que dá umas mutações nela. Assim, é muito interessante essa ideia da mutação. É como se a linguagem ela ganhasse uma mutação e por conta dessa mutação que é criativa, ela chega no impossível. A mesma coisa com a visão. Por isso que ele vai no cinema, vai na pintura. Como é que esses artistas eles corroem a visão e conseguem chegar a novas visualidades, tá? É isso que ele está preocupado. Como é que foge a essa formação histórica? Como é que racha esse extrato? Como é que você racha as coisas e racha as palavras? Né? Por isso que o título lá da entrevista é esse rachar as coisas, rachar as palavras. Aí eu queria mostrar um vídeo da Jota Mombassa, falando um pouco sobre o possível, porque agora eu vou entrar na discussão sobre o possível e impossível, tá? Aí eu queria evocar a Jota para vocês, enfim, desopilarem um pouco aí da minha voz e ver ela, tá? Estão conseguindo ver? Ainda, né, Lucas? Dá para ouvir. Tô ouvindo ainda nada, não. Eu não falo ainda não, daqui a pouco. Quando ela abrir a boca... São questões que estão muito... Quer dizer, Aumenta um na verdade é pouquinho. uma questão como é que a gente desarma o realismo político, né? Como é que a gente desarma a armadilha do realismo político que seja. Que Está no máximo. com as lutas identitárias, né?
Como é que a gente consegue pensar na nossa situação sem ser... Tá muito baixo? Não, tá bom, tá bom. Tá, vou voltar aqui. São questões que estão muito... Quer dizer, que na verdade é uma questão como é que a gente desarma o realismo político, né? Como é que a gente desarma a armadilha do realismo político que seja. Que isso também tem muito a ver com as lutas identitárias, né? Como é que a gente consegue pensar na nossa situação sem ser engolfada pelo modo como... pela narrativa sitiada do mundo. Como é que a gente elabora nossas ficções sem que o nosso horizonte esteja hiperdefinido pelos limites daquilo que a gente considera possível, tendo em vista que o possível é uma ficção politicamente regulada, extremamente densa, extremamente vigiada, e é nesse lugar que a imaginação política, que a ficção visionária, que todas essas estratégias, então, por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito, que eu estou começando a fazer, né, que é o laboratório de ficção, é um trabalho voltado à produção de ferramentas políticas que não são do realismo político. Ferramentas políticas que nos permitem sair, imaginar outros mundos, imaginar outras coisas, para imaginar outras formas de resistir, outras formas de ser resiliente, outras formas de elaborar criticamente a nossa relação umas com as outras, com as coisas, com o mundo. Então, é sair. Então, tem mais para mim é mais essa coisa, né? É mais como a gente se libera dessa hipercircunscrição do realismo político. Como é que a gente pensa no Brasil, não só em termos de... Ou como é que a gente pensa no golpe, não só em termos do cerco midiático e produção da realidade que existe. Como é que a gente vai pensar, por exemplo, a narrativa do conflito que está acontecendo agora no Brasil com múltiplas interseções? Como é que a gente vai pensar nisso numa temporalidade de outra ordem? Como é que a gente vai pensar fantasmas, espectros do futuro? Como é que a gente vai pensar tudo isso no espaço que é muito mais complicado do que o espaço de se as coisas são como elas são? Porque, na verdade, as coisas são como elas são porque elas foram sonhadas, produzidas, imaginadas como elas são. E o ponto é que se a gente libera isso, ou se a gente luta por liberar a imaginação quanto a como as coisas são, acho que a gente chega em alguns lugares muito... Deu para ouvir, galera? Sim, Lucas. Muito bom. Eu, né? Ficou muito baixo? Não, deu para ouvir, deu para ouvir. Tá bom. Então, assim. Oi? Oi, Alex. Não, nada não, amigo. Só para dizer que deu para ouvir. Depois tu coloca o link. Tá. Coloco sim. Então, assim, a J. Mobassa, ela começa colocando o quê? Ela começa dizendo que aquilo que a gente considera possível, tudo que a gente considera possível, ela coloca, é uma ficção. É uma ficção, e essa ficção, que é uma narrativa, ela é extremamente vigiada, controlada. Existe um controle do possível, um controle do campo de possíveis. O campo de possíveis, ele precisa ser controlado, vigiado, para que a gente não fure a bolha do possível. A bolha do possível, ela tem que ser extremamente controlada, e a gente tem que ser subjetivado a estar dentro dela, da bolha do possível. E aí ela toca em várias questões, porque ela coloca justamente isso. Quando a gente tenta imaginar uma coisa, no momento que a gente realiza esse ato de imaginação, a gente já imagina limitado por essa ficção do possível. Já existe uma ficção do possível que limita a nossa atividade de imaginação. Como romper o limite do possível para poder imaginar o inimaginável? Como é que a gente consegue furar essa ficção? E por isso que ela coloca, né? No final ela terminou uma coisa que eu acho muito interessante. Se a gente liberta a imaginação de como as coisas são, porque a nossa imaginação ela é muito de como as coisas são. Eu imagino como as coisas são, eu imagino como isso é, e não como poderia ser. Por isso, né, aí eu trago aqui um dispositivo fabulatório que é e se? E se isso? E se de outra maneira, né? Porque a imaginação, ela é essa capacidade da gente poder imaginar a situação para além de como ela é, ou para além de como produziram ela.
Ou seja, se o mundo, né, ela coloca a narrativa sitiada do mundo, se o mundo ele está desse jeito, é porque ele foi imaginado e projetado e produzido para ser desse jeito. Há uma imaginação do poder. O poder ele também imagina. Ele imagina e constrói e produz. Então, se o mundo está desse jeito, é porque antes ele foi imaginado. Foi imaginado para as coisas serem desse jeito. E a gente não pode comprar a ficção de que o mundo é desse jeito. Né? Isso eu lembro muito Foucault, que Foucault fala assim, meu projeto, né, é fazer aquilo que as pessoas acham ser que... O Foucault fala, meu projeto é fazer aquilo que as pessoas acham que é natural, eu quero mostrar para elas que não é natural. Que se as coisas são assim, é porque elas foram produzidas dessa maneira. É que elas foram pensadas para serem assim. Por isso é uma ideia de positividade. As coisas são produzidas para serem desse jeito. Como é que a gente consegue libertar a imaginação para pensar as coisas para além de como elas foram construídas e imaginar além disso? Despertar uma capacidade criativa da imaginação. Tá? Isso ela está fazendo para pensar a imaginação, para pensar o campo do possível, que é um campo controlado, e que o impossível ele é quase que jogado, assim, controlado também, para a gente não chegar no impossível. Então a questão é como chegar ao impossível. Eu vou dar um exemplo prático, eu sempre dou esse exemplo, tá? Que é o exemplo do Spinoza. Vamos olhar para o Spinoza. Século XVII. Inquisição, assim, um período sangrento, horrível de se viver e horrível de se pensar. Porque ou você... Vamos lá, né? Comportamento e mentalidade. Ver e falar. Quais eram as condições de possibilidade dos comportamentos ali no século XVII e o falar, as condições de possibilidade para as mentalidades do século XVII. Tá? No século XVII era muito homogêneo. Não estou falando que não tinha diferenças. Tem diferenças. Você dá um pulo em outro país, vai ter com certeza alguém que pensa diferente, né? Mas eu tô falando assim, no mundo do século XVII, Holanda. Holanda, século XVII. Spinoza situado dentro da Holanda, século XVII. Num contexto onde a maioria das pessoas pensava de maneira muito homogênea, muito semelhante, tá? Não vou colocar idêntica, mas vou colocar semelhante, tá? Porque há um projeto de fazer com que os comportamentos e as mentalidades sejam semelhantes e homogeneizadas. A gente sabe disso, quem estudou Foucault sabe, e o Foucault analisa muito bem como é que isso ocorre, tá? Como são essas práticas, essas tecnologias para produzir isso, esses tipos de comportamento, como é que esse tipo de comportamento e produção de ideias, ou seja, essas mentalidades, de como é que isso ocorre, essa subjetividade homogênea, como é que é essa produção de subjetividade, produção de sujeito, tá? E como é que o Spinoza, no século XVII, pensa o impossível. Porque o pensamento de Spinoza é impossível. Aquela filosofia é impossível. Como é que ele tornou possível aquilo? Como é que ele conseguiu, dentro de uma formação histórica, com seus extratos, com aquilo que pode ser pensado e realizado, ele realiza o contrário não, diferente, né, não é dialético, enfim, tem uma linha de fuga ali e ele consegue pensar algo que não é pensado. Como Spinoza consegue? Não só Spinoza, a gente pode pensar os filósofos, né? Os grandes filósofos, eles são assim, eles conseguem de alguma maneira romper com o seu mundo. Romper com o mundo tal como ele foi construído. Né? Eu vou evocar aqui outra filósofa brasileira, Denise Ferreira da Silva, que ela coloca justamente isso, o mundo como conhecemos. Ela coloca o mundo como conhecemos e como é que ele foi pensado para ser desse jeito e como é que o filósofo, o artista, ele consegue pensar outros mundos. Imaginar, por isso a ideia do alienígena, tá? Que eu espero chegar daqui a pouco, assim, quanto tempo, eu não sei. Mas é um personagem conceitual, né, que eu estou criando na dissertação, para pensar justamente isso. Como é que a gente, primeiramente, consegue se libertar desse mundo e conseguir acessar outros mundos? Outras possibilidades de viver, outras possibilidades de existir, de produzir desejo, de se relacionar com o tempo, de se relacionar com o trabalho. Como é que a gente consegue captar novas relações? Como é que a gente consegue pensar algo novo para além de como foi pensado? Como é que, por exemplo, a gente, né, como é que Spinoza se tornou Spinoza? Como é que aquela pessoa no século XVII consegue romper com os comportamentos e mentalidades daquela formação histórica? Como? Como é que isso ocorre? É isso que eu estou preocupado, é isso que eu quero descobrir, como é que isso ocorre, né? E aí, vou chegar agora, né?
no Deleuze, novamente, né? Por isso que eu falei que essa parte eu ia dialogar muito com Foucault, porque é o grupo de Foucault, né? Aqui o grupo de Foucault. E aí o Deleuze vai evocar um conceito, que é o conceito do vidente. Porque para o Deleuze, o vidente é aquele que vê algo de novo. Ele vê o impossível. E ele também ouve aquilo que não é ouvido. O vidente ele tem uma sensibilidade capaz de captar forças que não são captadas. Por quê? Essas forças existem, mas não há sensibilidade para captá-las. É uma questão estética. É uma questão estética porque é uma questão de sensibilidade. E que, dentro desse projeto neoliberal que a gente está vivendo, há também um projeto de produzir estética, produzir sensibilidades, maneiras de como a gente sente o mundo, de como a gente percebe o mundo, como é que a gente sente, cheira, ouve. Há um projeto de produzir uma certa estética que esteja de acordo com os possíveis daquela formação histórica. E como é que a gente consegue produzir uma outra sensibilidade para permitir ser afetado por novas forças? Forças que existem, mas que não estão nos atingindo por conta de uma espécie de uma estética sensível, armadura estratificada. Enfim, como é que a gente produz isso, né? Então aí o Deleuze coloca esse vidente, o vidente como essa sensibilidade que consegue captar o impossível. Por isso que para o Deleuze, em resumo, ele é justamente o filósofo, o artista, o louco, aquela pessoa que por alguma maneira consegue realizar o impossível, pensar o impossível, vai de contramão à formação histórica, aos estratos de uma época. O vidente, ele é essa criatura que vai justamente conseguir ver o novo. Ele vê uma nova possibilidade. Ele vê o intolerável de sua época. Porque o intolerável é um conceito do Deleuze, é um conceito político. O intolerável é justamente aquilo que uma determinada época tolera. Como é que a gente pode tolerar a água sendo, sei lá, privatizada? Por Deleuze isso é um intolerável. A água sendo privatizada. Mas as pessoas toleram. As pessoas toleram um monte de coisa, que também é outro problema que está no antiético. Né? Por que as pessoas não se revoltam? Por que as pessoas aguentam anos de humilhação, anos de escravidão, anos dessa vida, né? Quando eu falo de escravidão, não é escravidão política, mas estou falando de escravidão no nível afetivo, social. Como é que as pessoas aguentam isso? Como é que as pessoas aguentam e não se revoltam? Ou por que as pessoas lutam pela sua própria servidão como se fosse pela sua própria liberdade? Como é que as pessoas desejam ser empresárias de si, ser marqueteiras de si? Como é que as pessoas desejam isso? Desejam esse modo de vida? Que é um problema também que o Deleuze está preocupado com isso. Como é que a gente rompe isso? Como é que a gente consegue produzir algo novo? Né? Ou seja, como produzir um novo modo de existência? Que é uma pergunta que se tornou clichê. Clichêzão. Como criar novos modos de existência, né? Acaba a palestra fala isso. A resposta é o seguinte, né? Como criar novos modos de existência? Por Deleuze, só é possível criar um novo modo de existência se antes você conseguir criar um novo modo de sentir. Porque ele vai na sensação. Só é possível criar um novo modo de existência se antes você criar uma estética, ou seja, uma sensibilidade. Porque ao você conseguir criar essa sensibilidade, uma nova maneira de sentir o mundo, novas forças que não te atravessavam até então começam a te atravessar. Forças que o Deleuze fala, são forças inumanas, forças que excedem o humano, forças não humanas começam a te atravessar. E essas forças deformam as tuas formas. E quando essas forças deformam as tuas formas, você consegue produzir uma nova existência. Conseguem produzir uma nova relação com o corpo, com o seu corpo, ou uma nova relação com as outras pessoas, com o trabalho, enfim. E aí, o primeiro capítulo, né, se chama Gênesis, é onde eu apresento esse mundo, tal como ele foi pensado, imaginado, o mundo dos possíveis, o mundo que é controlado, enfim, esse mundo e tal. Aí tem muito Kant, assim, sabe, uma coisa muito kantiana, aí tem a ver com os esquemas, esquematismo, enfim, ele vai falar que os esquematismos é aquilo que nos acorrenta ao mundo, né? É isso. Aí no segundo capítulo eu falo do vidente, no terceiro eu falo do apocalipse, ou seja, como destruir esse mundo, estratégias de destruir esse mundo, estratégias de destruição do mundo para a criação de novos, tá? Como destruir o mundo como conhecemos? Como destruir esse mundo?
Aí eu cartografo várias estratégias. Eu vou citar aqui algumas, tá? Algumas estratégias de destruição do mundo. O signo que o Deleuze rouba do Proust, o ponto cinza do Paul Klee, o fora do Blanchot, o esgotamento que ele vai tirar do Beckett, o corpo sem órgãos do Arthur, a intuição do Spinoza, né? Isso é interessante porque o Spinoza ele coloca, né, que os gêneros de conhecimento são modos de existência. O terceiro, que é a intuição, seria esse do vidente. Então, os modos de existência, o sublime kantiano, o além do homem do Nietzsche, e aí que trazendo para o Foucault, o Deleuze ele fala que para você se tornar vidente é necessário virtudes ascéticas, mas virtudes ascéticas não mais do ponto de vista da religião, mas um ascetismo filosófico, um ascetismo criador. Tá? E isso também me aproxima do Foucault, quando o Foucault vai também pensar essas práticas ascéticas. E o Deleuze fala que essas práticas ascéticas elas são muito importantes para a criação de algo novo. Vou citar algumas: o silêncio, a solidão. A solidão é muito importante para o Deleuze, a solidão como condição também da criação, o silêncio, as caminhadas, né? Nietzsche é um filósofo que fazia várias caminhadas, enfim. Isso também me interessa, aí já uma conexão com o terceiro Foucault, né? Os afetos perceptos, né, que ele vai tirar da arte, e mais recentemente a fabulação, assim, que é esse tema que eu estou estudando assim, há uns 2 meses, assim, mais ou menos, assim, que que ele vai retirar do Bergson, a fabulação, tá? Que é uma ativação vital, uma ativação vital mesmo de criação de novos mundos, fabulação de novos mundos para além do nosso. Então, assim, depois disso tudo, né, de mostrar como é que a gente consegue, de alguma maneira, né, romper com o mundo tal como conhecemos, para poder investigar novos mundos, novas possibilidades, é por isso que eu falo do alienígena. Porque o alienígena, né, agora chegando para explicar isso, né, como eu falei, eu não vou explicar essas maneiras de destruir, tá, porque não dá. Então, vou já explicar isso, não sei o nome da pessoa, eu falo já isso. Mas o alienígena, né, ele não é um ser, não é uma identidade. Tá? O alienígena não é, tipo assim, eu sou um alienígena, não. O alienígena tem nada a ver com ser, tem nada a ver com identidade, ou uma nova classe categórica, não. O alienígena é um devir alienígena. Em resumo, o devir alienígena é quando a gente consegue devir para além do mundo como conhecemos. E nesse devir, a gente consegue ser afetado por forças que estão presentes no mundo, tá? Estão presentes no mundo, mas forças que não nos afetam. Então, o devir alienígena é quando a gente consegue ser afetado pelas forças imundas, ou seja, as forças além do mundo. Essas forças que são justamente apocalípticas. E essas forças que deformam o mundo como conhecemos para a gente poder vislumbrar novas possibilidades, novas maneiras de existir e de se relacionar com o corpo, com o tempo, com o trabalho, com isso aqui, com o grupo, com o ensino, com a educação, tudo. Novas maneiras. Como a gente consegue pensar além da caixa? Como é que a gente consegue pensar além do extrato que impossibilita? Então, o devir alienígena, ele consegue, de certa maneira, sair desse mundo, como conhecemos, para vislumbrar outros. E isso é uma atividade filosófica que você pode encontrar, por exemplo, já no... Né, a Priscila vai estar aqui, vai me ajudar, no Sócrates. Quando ele coloca essa figura desse filósofo e que ele sobe a montanha para pensar a realidade, mas ele desce e vai para a praça. Ele sobe a montanha para pensar a realidade, mas ele desce para lá na praça fazendo política. Então tem essa questão mesmo de que a gente precisa vislumbrar novos mundos para pensar o nosso. E não tem nada a ver com transcendência. O vidente ele capta virtualidades imanentes, mas que são virtuais. Não é um outro mundo. É um mundo outro, é diferente, né? Deleuze tem um texto sobre o mundo ou um trem, tá? Não é um outro mundo, porque o outro mundo, aí cairia na dialética. Existe esse mundo e existe um outro mundo. Também não é aquela coisa platônica, porque o Platão vai usar a lógica desse mundo sensível e o outro mundo, que é o mundo inteligível. Não é transcendência. É o mundo outrem. É o mundo outro, que é imanente. É uma única realidade, é uma única realidade de mundos virtuais. E que o devir alienígena consegue captar o novo mundo. E esse captar o novo mundo é força motora para a ação política. Por isso a questão do intolerável, com o conceito político do Deleuze. O intolerável é aquilo que move uma multidão, por exemplo, para a rua.
é o intolerável. Por exemplo, recentemente a gente teve aquelas diversas manifestações, né, nos Estados Unidos por conta daquela morte que houve enquanto ato de racismo. Vocês devem conhecer, né, o que aconteceu. E o Deleuze, ele fala que isso é o intolerável. É quando uma sociedade, quase que o corpo social, né, a maior parte do corpo social, de certa maneira, deixa de tolerar uma certa prática. Uma certa prática se torna intolerável. E esse intolerável força um povo a entrar em devir. Por isso, um povo povir. Eu estou jogando muitos conceitos aqui por conta do tempo, gente, para concluir. Mas, enfim, então, né, o rapaz aqui comentou que sobre essa ideia de destruição do mundo. Então, nunca se destrói completamente o mundo. Nunca é possível destruir o mundo como conhecemos por completamente. Não é isso. Tanto que no texto eu falo que o alienígena não é algo que vive em outro mundo, mas que está entre vários mundos. É uma lógica do entre. Ele sabe deslizar entre mundos, tá? Aí eu queria só finalizar lendo um trechinho, assim. Eu ia ler mais, mas eu não vou ler tanto, assim, porque por conta do tempo, né? Você deve estar cansado, já está com 1h30. Eu vou ler só um trechinho. Gente, Priscila, tem quanto tempo? Só para eu ver assim, mais ou menos, até onde eu leio, até onde eu não leio? Olha, não sei. Vai aí, faz o que você quiser aí, depois a gente debate. Só tenta ter um tempo pra gente debater ainda. Tem muita coisa que você falou que eu queria falar também. Tá bom. Tá, então vou lendo aqui e se eu achar que. Aí eu mudo. O mundo é a luz. Ele é o filme montado por imagens clichês que projetam luzes na realidade. O real é iluminado pelas luzes do mundo, pelas luzes das imagens clichê, de modo que a nossa percepção do real se dá mediado por essas luzes. Assim, a visibilidade do real é um efeito do regime de luz de uma época, o regime das imagens clichês que nos dão a ver. Aí está no Deleuze. A visibilidade de uma época é o regime da luz. E as cintilações, os reflexos, os clarões que se produzem no contato da luz com as coisas. A visibilidade produz as condições de possibilidade de alguma coisa ser vista, ou seja, ser visível. E de alguma coisa não ser vista, ou seja, ser invisível. O visível é tudo aquilo que é iluminado pela luz do mundo. E o invisível é tudo aquilo que não é iluminado pelo brilho do mundo. E, portanto, permanece no escuro. É o inverso do mito da caverna de Platão. As luzes não nos protegem. Elas nos levam ao caminho. Elas não nos levam ao caminho da verdade. Ao contrário, as luzes nos cegam e produzem um efeito de verdade. A verdade é um efeito do regime de luz e do regime de linguagem de uma época. Ou seja, né, a frase famosa do Foucault: a visibilidade é uma armadilha. Assim, o real é iluminado pela luz do mundo, tornando visível um conjunto de objetos e, ao mesmo tempo, tornando invisíveis um outro conjunto de objetos. O vidente é alguém que não limita sua visão aos objetos iluminados. O vidente é alguém que consegue enxergar o invisível do seu tempo. O invisível não é o transcendente. Algo fora do mundo. Não é isso. Ao contrário, o invisível é algo imanente no mundo virtual que pede para ser atualizado. O invisível não é uma ausência de visão, mas, ao contrário, pede um outro tipo de visão. Tá? O invisível não é a ausência da visão, é aquilo que nos convoca a uma visão outra. Isso é Agamben, totalmente Agamben. Pede um tipo de olhar, né? Aí no contemporâneo do Agamben tem uma citação imensa do Agamben, não vou ler, mas o Agamben ele vai falar sobre isso, do contemporâneo ao intempestivo, para a gente aprender a enxergar no escuro. Aprender a enxergar no escuro da época. O escuro do tempo. É uma longa citação do Agamben, não vou ler.
Aí eu vou retomar aqui uma questão que eu acho que é importante para pesquisa, né? Porque aqui me parece que é uma questão mais pesquisa, né? Vou discutir agora uma questão que eu acho muito importante. Porque o Agamben, né? Eu vou ler. O Agamben é criticado por Didi Uberman, por ter uma filosofia muito pessimista, né? A gente percebe que o Agamben tem várias críticas a ele por ser um filósofo pessimista, né? A essas críticas. E aí, sobre essa crítica, né, eu vou tentar resumir quando vou ler, né, porque, assim, basicamente a crítica do Didi Uberman, né, é que, por mais que muitas críticas ao contemporâneo sejam muito, digamos assim, elucidativas, né, vou dar um exemplo, tá, vou dar um exemplo bem prático. Minha orientadora, ela pesquisou o empresariamento das escolas, tá? Ela pesquisou por boa parte do seu doutorado como é que as escolas elas passavam por esse devir da forma empresa, como é que a forma empresa ela, enfim, formatava a escola, a educação e cada vez mais a educação era tornada neoliberal, era tornado empresa. Ela publicou esses artigos. Anos depois, ela foi olhar quem é que tinha lido os artigos delas. Adivinha quem foi que leu? Os empresários. Os empresários começaram a estudar os artigos dela para tentar entender como fazer a escola neoliberal. Como fazer uma escola se tornar uma empresa. Ela ficou tristíssima com isso. Né? Porque quando ela estava ali analisando aquilo, ela queria o quê? Ela queria analisar o presente, ela queria fazer uma análise do presente. Mas como? Né? A partir das luzes, a partir do jogo das luzes. E aí a crítica do Didi Uberman ao Agamben, né, é que por mais que essas críticas ao presente sejam necessárias, porque elas jogam muitas luzes para o presente, ao mesmo tempo, essas análises, elas impossibilitam a gente de enxergar aquilo que está no escuro. E que para o Didi Uberman é os vagalumes. Porque o Didi Uberman, né, ele vai ter um texto chamado Sobrevivência dos Vagalumes, em que ele pensa esses vagalumes como esses pequenos lampejos no escuro que resistem ao presente. O Didi Uberman, os vagalumes são essas pequenas resistências, pequenos lampejos, clarões que insistem em piscar no escuro. E ele fala que quando a gente trabalha muito por excesso de luz, a gente acaba impossibilitado de perceber esses lampejos. Né? Como é que a gente consegue criar um olhar para o escuro? E essa é uma discussão que eu acho muito contemporânea. Por quê? Porque a gente quer pesquisar resistência. Eu também quero pesquisar resistência. A gente quer pesquisar como resistir a esse governo, como resistir a esse mundo. A gente quer encontrar essas maneiras de resistir. E a questão que eu lanço é como é que, nesse desejo de produzir uma pesquisa sobre a resistência, a gente não é cooptado pelo poder. Como? Em que estou falando disso? Vou dar outro exemplo. Um amigo meu fez uma pesquisa sobre resistência na periferia. Ele pesquisou como é que a periferia produzia resistência. Quando ele publicou a tese dele foi lida pelos governantes para entender como havia essa resistência na periferia, como ela funcionava, e ao ter esse conhecimento, o governo pode se preparar e poder controlar melhor ainda, se tornar mais eficaz. Que é aquela lógica velha de como é que a antropologia nasce, porque a antropologia ela nasce como uma ciência de Estado. Né? A antropologia pode me ajudar a falar isso. Ela nasce para que os antropólogos vão lá conhecer esses mundos, esses outros mundos, descrever ao extremo esses mundos, como é que eles funcionam, e isso dava arcabouço para que o Estado pudesse controlar esses mundos. É um conhecimento que, por mais que um conhecimento sobre a resistência, para o poder é um presente de mão dada, porque o poder vai conhecer como é que essas resistências. Isso cria um grande paradoxo para a pesquisa. Como eu quero discutir resistência sem eu entregar para o poder o tesouro? Como falar de resistência sem entregar o ouro? Eu durmo todo dia pensando nisso. Como é que eu vou fazer uma tese ou uma dissertação? Como é que eu vou fazer uma dissertação de como destruir o mundo, né? Que não destruiu completamente, mas como é que a gente consegue criar algo novo sem que isso seja cooptado pelo poder, ou seja, novamente capturado? Como é que eu não entrego a resistência e o poder descobre como é que ocorre a resistência e ele se aperfeiçoa para controlar mais ainda? Né? Essa é uma discussão. E aí a crítica do Didi Uberman, né? Porque o Agamben, ele fala que o Agamben ele lança muita luz. E aí o Didi Uberman ele já fala o contrário. Por que não, em vez de jogar luz, né, para o mundo que já é muito iluminado, o regime de visibilidade, como não, em vez de jogar luz, como a gente joga sombra?
isso modifica completamente. Como jogar sombra para que os vagalumes brilhem com a sua própria luz. Ou seja, se os vagalumes no escuro estão resistindo com suas pequenas pinceladas, com seus pequenos lampejos, não se trata de jogar luz para poder vê-los. Não é isso. Não é jogar luz nos vagalumes para poder enxergá-los, mas jogar sombra para que eles brilhem com a sua própria luz. Porque a visibilidade não nos protege, a visibilidade é uma armadilha. E ao mesmo tempo que a gente não consegue viver no escuro completo, porque o escuro é o plano do esquecimento. O escuro é o plano da morte. Né? Você pega lá o Jonathan Crary, né, quando ele vai falar esqueci o título do livro. Mas quando ele fala como, por exemplo, na cidade, certas partes são iluminadas, outras partes são escurecidas. Justamente as partes onde a necropolítica age, nessas partes que não tem luz, que estão fora do olhar das pessoas. Então, como a gente não defende a luz, mas também não defende a sombra, mas habita uma penumbra, né? É essa penumbra que eu estou interessado, que não é nem nesse mundo e nem no mundo outro, é uma penumbra que existe entre. Eu sei que vocês estão cansados, eu vou terminar agora. Eu vou pular um monte de folha aqui. Ou seja, como é que a gente faz uma pesquisa bifurcada? Eu vou terminar com uma citação. Terminar com uma citação, aí eu acho que bem esclarecedora, né? Vocês já estão de saco cheio, vou terminar agora. O alienígena não é aquele que vive em um outro mundo. Tá? O alienígena não vive em outro mundo, não é isso. Ou seja, que vive nas sombras. O alienígena é aquele que habita um entremundos. Nem na visibilidade da luz, nem na invisibilidade da sombra. Ele ocupa a penumbra. Nem a internalidade do sujeito, nem a exterioridade do fora. Mas ele ocupa um entreaberto. Como uma porta, nem totalmente fechada, nem totalmente aberta. Entreaberta. Entremundos. Meia-lua. Penumbra. É a partir desse jogo da malandragem, desse conhecimento da burla, é criado um corpo sem órgãos, que não se desorganiza completamente, mas também não se permite ser totalmente organizado. O alienígena explora outros mundos possíveis, na imanência do real, não na transcendência. Outros mundos possíveis que são virtuais. Mas sabe que para essa viagem intercósmica é necessário levar um pouco do mundo da recognição. Esse mundo platônico, né, dos esquematismos kantianos, né? Uma porção de extratos, uma ração de subjetividade, né? Aquilo que você fala, pagar um boleto. Né? Precisa ter uma ração de subjetividade, um pouquinho de extrato. Mesmo que provisória, mesmo que variável, uma pequena ficção ilusória de estabilidade para enfrentar o caos. Sem isso, somos engolidos pelo caos. Não podemos ir de encontro ao caos completamente protegidos por uma armadura imbloqueável, por uma carcaça dura ou um extrato organizado. Entretanto, também não podemos ir de encontro ao caos completamente nus, completamente despidos, sem defesa, sem nenhuma resistência. Esse encontro direto com o caos pode nos matar, nos destruir, nos desorganizar por completo. Assim, o alienígena é aquele que aprende a devir vidente e faz isso a partir de um devir alienígena. O devir alienígena é quando nos abrimos às forças do caos, às forças do fora do mundo, às forças intensivas da imanência que deformam o pouco de ordem, o pouco de mundo, o pouco de subjetividade que nos resta. Só há deformação porque há forma e força. Uma pequena porção de forma e um punhado intensivo de força. A potência está na deformação, nem na forma, nem na força, mas no ato de deformar. É ela que abre um novo possível, que é impossível na lógica do possível. Para devir alienígena, é preciso uma ética. É preciso saber inventar um novo modo de existência. Uma ética da malandragem. Uma epistemologia da burla, que faz do alienígena aquele que habita entre mundos e não no mundo outro. Tá? É aquele que sabe deslizar e que sabe viajar. Sabe nomadizar. Gente, desculpa.